Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. E hoje a gente vai falar um pouquinho da revisão da vida toda, porque o novo julgamento da revisão da vida toda no STF, não foi concluído e os aposentados terão que aguardar mais um pouco por um desfecho. Bom, havia uma previsão da análise chegar no fim no dia 1º de dezembro de 2023 no plenário virtual da Corte. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele apresentou um pedido de destaque, estrategicamente. Com isso, o caso foi paralisado e deverá ser julgado no plenário presencial do Supremo, em data ainda a definir. Então, o STF julga os embargos de declaração, o pedido para esclarecimento de decisão que foi apresentado pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, que representa o INSS na Justiça. A revisão foi aprovada pelo próprio STF em dezembro de 2022, em julgamento presencial, O resultado final, ele ainda é aguardado por aposentados, pelo INSS e por advogados, Afinal, existem processos parados novamente no Judiciário desde julho de 2023, quando o ministro Alexandre de Moraes, ele aceitou parte do pedido do governo e interrompeu o andamento das ações. Então, com o pedido de destaque, o julgamento que ocorria em sessão virtual, ele será reiniciado em plenário físico. Então, até a interrupção, o placar estava 4 votos a favor de modular os efeitos da decisão e 3 para acolher o pedido do INSS e anular o acórdão do STJ, Então, a favor da modulação, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e as ministras Rosa Weber, e hoje ela já está aposentada, e a Carmen Lúcia. Já a favor da modulação de efeitos, votou o ministro Cristiano Zanin, que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Então, o STJ, no processo da revisão da vida toda, que foi validado pelo STF, ele garantiu aos segurados do INSS o direito de recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isso porque, em 99, uma reforma na legislação previdenciária mudou a fórmula de cálculo dos benefícios e definiu que, para pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real, 1994, não seriam considerados. Para Zanin, no entanto, durante esse julgamento, houve inobservância da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República. Então, durante o julgamento, e aí o que acontece? O dispositivo estabelece que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, ela só pode ser decidida com votos da maioria absoluta dos membros de determinado órgão, que não ocorreu, já que o acórdão ele foi redigido por uma turma e não pelo plenário da Corte. Bom, o ministro Zanin entende que, ao definir a tese que o segurado pode optar pela regra definitiva, prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8213 de 91,
para fins de apuração do salário de benefício quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3 da Lei 9876 de 99. Bom, a primeira sessão do Tribunal de Cidadania exerceu controle de constitucionalidade de lei nos exatos termos em que, vedado pelo artigo 97 da Constituição da República, bom, em relação à modulação de efeitos, o voto de Rosa Weber estabeleceu como marco temporal de 17 de dezembro de 2019, que é a data que o STF confirmou o direito à correção aos aposentados. E ela foi acompanhada de Carmen Lúcia Edson Fachin. Relator do processo, Alexandre de Moraes, ele estabeleceu como referência 1º de dezembro de 2022, que quando foi julgado o mérito na ação no STF. Nos embargos de declaração, em questão, o INSS buscava o quê? A suspensão de processos sobre a revisão da vida toda e a anulação do acórdão que reconheceu o direito de aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhes for mais favorável. Bom, caso não seja reconhecida a nulidade, o Instituto ele requer a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não se aplique aos benefícios previdenciários já extintos, a decisões transitadas em julgado, que negaram o direito à revisão da vida toda e a diferenças no pagamento de parcelas de benefícios quitadas antes da publicação do acórdão. Bom, em 2022, a tese vencedora no STF sobre a revisão da vida toda foi de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa regra seja mais favorável. Acontece que a alegação do ministro Zanin, ela é absurda. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles destinam-se a suprir omissões ou inconsistências na apresentação da fundamentação do acórdão, com finalidade integrativa ou retificadora, não encontrando espaço para reabrir temas que já foram analisados com plena exatidão na sua íntegra. Então, sob pena de grave desvirtuamento do instrumento processual. Então, isso tem sido a maioria em posicionamento jurisprudencial afirmando a impossibilidade de utilização dos embargos de declaração com fins de viabilizar um indevido reexame de causa já decidida. Sem contar que o STF já concluiu pela ausência de violação a cláusula de plenário, instituída pelo artigo 97 da Constituição Federal no julgamento de mérito da controvérsia, fora que não houve qualquer tentativa de declaração de inconstitucionalidade da norma contida no artigo 3 da Lei 9876 de 99, porque como já bem delineado no acórdão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração opostos ao acórdão do tema 999 do STJ, a decisão tomada na fixação da tese da revisão da vida toda tão somente aplica a regra de direito previdenciário, facultando aquela pessoa que vai se aposentar a eleição da regra que lhe é mais favorável no cálculo do benefício quando vigentes ao mesmo tempo regra transitória e a regra definitiva, as quais resultem em diferentes valores e condições de concessão de benefícios. Bom, a tese fixada apenas reconhece a possibilidade de afastamento da regra transitória
com aplicação imediata da regra definitiva, quando o cálculo se mostrar mais favorável, né, àquele indivíduo no momento do implemento dos requisitos de concessão do benefício previdenciário. E o acórdão decidiu não aplicar a regra de transição, optando pela aplicação da regra definitiva nas hipóteses em que o cálculo definido pela regra definitiva for mais benéfico que a aplicação da regra de transição. Então, desse modo, como bem reconhece a jurisprudência da Suprema Corte, interpretação que restringe a aplicação de uma norma a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não se identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma, que se refere ao artigo 97 da Constituição, ou seja, é mais uma manobra absurda para não pagar a revisão da vida toda. Só que eles não contavam com o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, que foi bem estratégico. Bom, para quem nunca ouviu falar sobre a revisão da vida toda, ela é um processo judicial no qual os aposentados do INSS pedem para incluir no cálculo da aposentadoria salários antigos, antes do plano real, pagos em outras moedas, né? Porque não é justo descartar tudo. Bom, tem direito à correção o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja com as regras anteriores à reforma da Previdência, que foi instituída pela Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. É preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9876 de 99. O motivo pelo qual se discute o direito da revisão da vida toda é que a reforma da Previdência de 99, realizada no governo do Fernando Henrique Cardoso, ela alterou o cálculo da média salarial dos segurados do INSS, então garantindo aos novos contribuintes regras melhores do que para quem já estava pagando o INSS. Então, pela lei, quem era segurado do INSS, filiado até 26 de novembro de 99, tem média salarial calculada com as 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. Mas quem passou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 99 e atingiu as condições de se aposentar até 12 de novembro de 2019, tem a média calculada sobre os 80% maiores salários de toda a sua vida laboral. Então, a reforma da Previdência de 2019 mudou isso. Então, quem atinge as condições de se aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019 tem a média salarial calculada com todas as contribuições feitas a partir de julho de 94. A correção, no entanto, ela é limitada. Em geral, ela compensa para quem tinha altos salários antes do início do plano real, mas pode haver outros perfis. O segurado que julga ter direito à revisão da vida toda, antes de tudo, saber se ele se enquadra na regra definitiva pelo Supremo. Então, é preciso estar aposentado e ter tido a concessão do benefício entre 99, quando houve a reforma da Previdência, que resultou na mudança de cálculo, e 2019, que foi a data da última reforma da Previdência. Então, isso ocorre porque, com a reforma de 2019, ficou definido que o INSS deve considerar todo o período contributivo do segurado para calcular e pagar a aposentadoria, que não há possibilidade de mudar o cálculo. Além disso, é preciso que a revisão da vida toda resulte em uma vantagem para o segurado, ou seja,
que o período base de cálculo ampliado gere um benefício maior que o calculado pela regra atual. Além disso, a revisão ela não é automática, sendo necessário solicitá-la na Justiça. Bom, vou falar algumas dúvidas que são muito comuns sobre a revisão da vida toda. Bom, a revisão da vida toda é vantajosa para todos que podem pedir a reanálise? Bom, olha só, cuidado com isso. A revisão da vida toda não necessariamente é benéfica para todos que pedem. Para quem, assim, é preciso você fazer o cálculo antes de entrar na Justiça. O ideal é contratar um advogado especialista em revisão de benefícios do INSS para te ajudar com isso para calcular. Bom, a revisão da vida toda ela é vantajosa para muitos aposentados e pensionistas, mas é fundamental a elaboração de cálculos para verificar se a revisão aumenta ou não o seu salário. Bom, para quem a revisão da vida toda é vantajosa? A revisão da vida toda, ela costuma ser mais benéfica para alguns perfis de segurados, como pessoas que ganhavam salários maiores antes de julho de 94. Então, a revisão beneficia quem tinha salários altos antes de 94. Quem recebeu sempre no teto do regime geral da Previdência Social também pode ser beneficiado. Quem teve a vida laboral contributiva invertida, com salários melhores no início da carreira e menores no final da carreira. Quem teve os melhores salários mais altos, anteriores a julho de 94. Bom, se a revisão da vida toda for benéfica, eu posso considerar que esse benefício é retroativo? Sim. A boa notícia é que se a revisão da vida toda for mais vantajosa e o segurado entrar com ação judicial pedindo a reanálise, ele não só vai passar a receber o benefício maior, como também receber a diferença dos últimos 5 anos, Isso se o STF não cortar, mas vamos aguardar. Com a inclusão de todos os salários da vida de trabalho, os aposentados e pensionistas, eles podem duplicar ou triplicar o salário e ainda podem receber as diferenças salariais dos últimos 5 anos, isso se o STF não cortar. Bom, por que aqueles que se aposentaram após a última reforma da Previdência, que foi 13/11/2019, não podem requerer a revisão da vida toda? Bom, aqueles que tiveram benefício concedido após a reforma da Previdência, de novembro de 2019, eles não terão direito à revisão da vida toda, a menos que o benefício tenha sido concedido com base no direito adquirido as regras anteriores à reforma. Isso porque a Lei 9876 de 99, ela estabelece uma regra de transição para o cálculo dos benefícios dos segurados filiados até a vigência dessa lei. Mas a reforma da Previdência de 2019, ela acabou com a regra antiga e estabelecendo novas normas. Bom, como comprovar remunerações anteriores a 82 ou que não aparecem no CNIS? Para remunerações anteriores a 82 ou de qualquer período que não conste no CNIS, devem ser encaminhados adicionalmente outros documentos, comprovantes salariais digitalizados, tais como registros na carteira de trabalho, contendo foto, qualificação civil, contrato de trabalho e as alterações salariais do período, contra-cheques, extrato do FGTS, declaração do Banco do Brasil, sentença judicial com certidão de trânsito em julgado. Bom, muitos aposentados recebem cartas de associações dizendo que eles têm mais de 150 mil para receber com a revisão da vida toda. Bom, vocês precisam tomar muito cuidado com isso, porque
Aqui mais uma informação trazida aos aposentados que deve ser melhor explicada para não criar falsas expectativas. Existem casos que a revisão da vida toda traz atrasados superiores a 150 mil. Mas são exceções, são poucos os casos. Então, eles são mais raros. E aí, o que acontece? Eu já vou te adiantar, né, para você não se frustrar. Atrasados com grandes valores na revisão, eles são exceções. A maioria desses processos, eles trarão atrasados que chegam a 50, 80 mil, tá? E tem as exceções como a que eu acabei de falar, mas eles não podem ser tratados como regras. Bom, no novo julgamento, né, a ser realizado provavelmente em 2024, julgamento presencial, os votos dos ministros aposentados serão reaproveitados e os demais magistrados, eles poderão mudar o entendimento. O INSS pede a suspensão dos processos e a anulação do acórdão que reconheceu o direito à revisão da vida toda. Caso não seja atendida a autarquia, né, pedindo anulação, aí então eles defendem a modulação da regra para que o recálculo não possa valer para benefícios extintos, decisões transitadas em julgado e parcelas já pagas. Bom, até lá só nos resta aguardar e torcer para que tudo termine em favor dos aposentados, que eles já são pessoas que já sofreram tanto, já pagaram o INSS injustamente. Essas contribuições foram excluídas do cálculo, tá? Então, a gente não pode, foi até um voto estratégico porque do Alexandre de Moraes, que ele está favorável aos aposentados. Porque do jeito que seguia, era muito provável que fosse anulado e voltasse para o STJ analisar novamente. Então, para evitar qualquer tipo de risco, ele pediu destaque, assim como fez Nunes Marques em 2022, em fevereiro, se não me engano, ele pediu o destaque, ou seja, eu quero o julgamento presencial. E aí o Alexandre de Moraes fez igual, agora foi lá e pediu destaque. Então, assim, é uma revisão que já tem 2 pedidos de destaque. É uma tese, né, revisão da vida toda, que já é o segundo pedido de destaque. Mas eu entendo que foi, assim, estratégico até para ajudar os aposentados, porque do jeito que estava indo o julgamento, e agora com mais tempo para explicar, para discutir, para os amigos da corte poderem se manifestar, eu acho que foi muito válido, sim. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.